Olá, vamos lá para mais uma gravação, né, aqui de uma parte da apostila de vocês aqui do terceiro período de Física, né, onde a gente está trabalhando o movimento uniforme. O movimento uniforme, o mol, é aquele que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Na natureza, encontramos casos interessantes de movimentos uniformes, como a propagação da luz e do som em meios homogêneos, o movimento da Terra e o movimento dos ponteiros de um relógio, o movimento de uma rocha numa região do universo em que o campo gravitacional seja desprezível, entre outros. Aqui nós temos um exemplo para a gente entender esse movimento quando ele se dá assim, ó, né? Com a velocidade instantânea constante e diferente de zero. Então, nós temos aqui um exemplo que facilita o nosso entendimento. Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, o seu movimento é chamado de movimento uniforme, ou seja, não há variação na sua velocidade no decorrer do tempo, tá? Por exemplo, se um carro percorre 60 km por hora, ele está percorrendo 1 km a cada minuto, não é isso? Em meia hora, ele percorrerá 30 km. Por que ele percorrerá 30 km em meia hora? Porque nós estamos trabalhando um movimento uniforme, onde não há variação na velocidade. Então, a gente divide a hora por 2 e divide a quilometragem também por 2. Ora, se eu tenho 60 km em uma hora, em meia hora eu vou ter a metade de 60 km, que são 30 km, né? E em um quarto da hora? Em um quarto da hora, né? Qual é um quarto da hora? São 15 minutos, né? Então, eu vou dividir os 60 por 4, que dará 15 quilômetros. E assim a gente segue por diante com esse exemplo aí, tá? Então, observem que o carro aqui na ilustração, em uma hora ele faz esse percurso aqui, né? 60 km em uma hora. Aqui 30 km, aqui 15 km e assim sucessivamente, tá? Nesse caso aqui, observem que o sentido do percurso é positivo, né? Sentido da trajetória. Como esse carrinho aqui está no mesmo sentido da trajetória, a gente diz que esse carrinho está fazendo um movimento uniforme progressivo, tá? Ele está no movimento uniforme e ele é um movimento progressivo. Isso ocorre porque a velocidade escalar instantânea v é igual a velocidade escalar média, Vm, em qualquer intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade do carro é constante, não aumenta e não diminui, mantém ali o mesmo ritmo, e diferente de zero no decorrer do tempo em que esse carro faz o percurso, tá bom? A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. Se no movimento uniforme a trajetória for retilínea, ele também é chamado de movimento retilíneo uniforme, tá? Então, é MRU. Aqui é movimento retilíneo uniforme. Vamos avançar para a próxima lâmina. Representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo. Em todos os instantes do intervalo de tempo em que o movimento é uniforme, a velocidade escalar instantânea é sempre a mesma. Então, a representação gráfica dessa velocidade em função do tempo pode ser as seguintes, tá? Primeiro caso, quando a velocidade é positiva. Para a velocidade ser positiva, ela tem que obrigatoriamente ser maior que zero, tá? Então, o carro não pode estar parado, ele tem que estar andando. A velocidade tem que ser maior que zero. Então, olha, aqui nós temos, vamos primeiro a essa figura aqui. Nós temos aqui um automóvel se movendo, né? Nessa trajetória aqui, olha, que está no sentido positivo, né? No sentido aqui à direita, então, sentido positivo. A velocidade é maior que zero, tá? Então, ele está em movimento e está no mesmo sentido da trajetória. Se
Se a velocidade escalar é constante e diferente de zero, isso nos leva à conclusão de que o movimento é uniforme, tá? A velocidade escalar é positiva e por isso concluímos que o movimento se dá no sentido da trajetória, tá? Então, aqui, ó, a velocidade que ele vai aqui é no sentido positivo e a gente conclui que a trajetória também está no sentido positivo. Então, nós temos aqui um movimento progressivo, tá? Quando o móvel se move no mesmo sentido da trajetória. Aqui nós temos o gráfico, né? Que está representado pelo sistema de eixos cartesianos, onde o eixo das abscissas está representando o tempo e o eixo das ordenadas representando a velocidade. E aqui nós temos a origem zero, tá? Então, olha, a velocidade ela é maior que zero. Então, ela não pode jamais estar sobre esse eixo aqui, neste caso. Ela tem que estar acima deste eixo. E ela vai ser formada o gráfico vai ser formado por uma reta, porque todos os instantes que eu colocar aqui, este automóvel estará na mesma velocidade, tá? Ele não terá alteração na velocidade. Então, nós temos um movimento aqui que é constante e maior que zero, tá? No segundo caso, a velocidade é negativa, então a velocidade é menor que zero, tá? Se a velocidade é menor que zero, então nós vamos utilizar aqui no gráfico valores abaixo de zero, tá? Então, aqui, olha, observem que a representação da velocidade menor que zero, nós temos aqui esse gráfico, tá? Observem aqui nessa ilustração que o automóvel agora não está mais no sentido da trajetória. Ele está vindo no sentido contrário da trajetória, tá? Então, o sentido da trajetória é aqui à direita, no sentido positivo. O automóvel está em movimento no sentido negativo, porque a velocidade é menor que zero, tá? Quando acontece isso do automóvel ou de qualquer corpo estar no sentido negativo do sentido da trajetória, a gente tem um movimento retrógrado, tá? Então, a velocidade escalar é constante, a gente observa aqui que não há alteração, né? Diferente de zero, como a velocidade foi dada menor que zero, então o gráfico dela é abaixo aqui, ó, do eixo que relaciona aqui a origem, né? Portanto, o movimento é uniforme. A velocidade escalar é negativa, então o movimento se dá em sentido contrário ao da trajetória. E isso configura um movimento retrógrado, tá? Aqui nós temos uma nota em relação a um corpo em repouso. No repouso, a velocidade escalar ela é constante e igual a zero, tá? Então, se eu tenho um carro e ele está parado, a velocidade dele vai ser constante ali, só que igual a zero. Nesse caso, a representação gráfica da velocidade escalar em função do tempo olha, nós temos aqui o gráfico, né? A representação aqui do sistema de eixos cartesianos. E observem que aqui, coincidindo com o eixo das abscissas, nós temos o gráfico aqui do movimento da representação gráfica da velocidade escalar instantânea em função do tempo, quando o corpo está em repouso, tá? Então, está aqui, olha, coincidindo com o eixo das abscissas que está representando o tempo. Então, fiquem atentos a essas informações, tá bom? Vamos lá continuar nossos estudos. Olá! Vamos dar continuidade aqui nos estudos, agora com a função horária do espaço. Observe que quando um corpo está em movimento uniforme, sua posição varia no decorrer do tempo em relação a um referencial. A função que relaciona a posição S, que é a posição do espaço, né, com o tempo, que é o T, é denominada a função horária das posições do movimento e é representada por S é uma função em T, tá? Então, aqui, essa posição é em função do tempo, tá? Nós temos aqui esse S aqui,
que é a posição final, tá? O espaço final. Posição inicial, S0, velocidade e tempo, tá? Então, aqui nós temos a fórmula da função horária do espaço, que é S igual a S0 mais V vezes T. Observe que nessa situação, a posição inicial é o espaço em tempo inicial, tá? Então, 0 é igual a 0, ou seja, o espaço é inicial aqui, tá? O V é a velocidade escalar e S é o espaço num instante t qualquer. Como é uma função do primeiro grau em relação ao tempo, o seu gráfico é representado por uma reta, tá? Então, essas informações aqui são bem interessantes. Vamos para os exemplos resolvidos, tá? Primeiro exemplo. Um ciclista corre com velocidade constante de 12 metros ao longo de uma pista retilínea, 12 metros por segundo. Ao passar pela posição mostrada na figura, é acionado um cronômetro que começa a contar o tempo a partir de 0, tá? Então, observem aqui a figura, né? Nós temos aqui a pista aqui retilínea. Nós temos essa árvore aqui, está relacionada à origem 0. E temos o ciclista que está já aqui a 4 metros, né? Então, essa aqui, olha, é a posição inicial do ciclista. É só a partir daqui que vai começar a contagem dos tempos, tá? Letra A. Considerando a árvore como origem das posições, qual a função horária do movimento? Letra B. Em que posição estará o ciclista quando o cronômetro marcar 6 segundos? Letra C. Em que instante o ciclista passará pelo marco 184 metros da pista? Letra D. Que distância o ciclista percorrerá entre os instantes 5 segundos e 40 segundos? E letra E. Construa o gráfico da posição em função do tempo desse movimento. Então, vamos lá para outra lâmina, né? Continuando aqui, fazer a resolução. Vamos lá continuar aqui com a resolução dos exemplos resolvidos, tá? Então, primeiro diz o seguinte, letra A. Na letra A, ela pede para a gente considerar a árvore como origem das posições, né? Então, se a árvore é a origem das posições, como eu comentei na lâmina anterior, a posição inicial vai ser quem? 4 metros, né? O tempo que o ciclista vai começar a contar para o ciclista a partir desse momento aqui, tá? Então, nós teremos aqui a posição inicial igual a 4 metros. Adotando como positivo o sentido, tá? Nesse sentido aqui, para a direita, a velocidade do ciclista é positiva. Então, a gente diz que V é igual a 12 metros por segundo. Acrescentem um 1 aqui, que por um erro de digitação não saiu, tá bom? E o movimento vai ser classificado progressivo. Por que esse movimento é classificado progressivo? Toda vez que algo se move na mesma direção da trajetória, o movimento é classificado como movimento progressivo, tá? Então, observem que o ciclista está se movendo no mesmo sentido da trajetória, tá? Se a velocidade, esse espaçozinho entre velo e cidade não existe, tá? Uma juntada aí. Se a velocidade do ciclista é constante e a trajetória é retilínea, o movimento do ciclista é retilíneo e uniforme. Então, a gente chama esse movimento de MRU. Logo, a função horária é dada por. Nós temos aqui posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Esta posição vai ser dada a partir dessa fórmula, 4 mais 12t. Na letra B, nós temos aqui
está querendo saber qual será o espaço, né, que o ciclista estará no tempo 6 segundos. Então, a gente pega aqui essa função horária e vai substituir o 6 pelo t. Então, aqui posição 6 é igual a 4 mais 12 vezes 6. Posição 6 é igual a 4 mais 72. Posição 6 igual a 76 metros, tá? Então, quando o ciclista estiver em 6 segundos pedalando, ele vai estar na posição 76 metros. Na letra C, ele dá o espaço que o ciclista está e quer saber o tempo, tá? Se S é igual a 184, temos, né? Aí a gente vai substituir já aqui pelo S, o 184, e o T vai ser a nossa incógnita aqui, né? Que a gente vai estar procurando aqui o resultado para ela. Então, 184 é igual a 4 mais 12t. 184 menos 4, foi esse 4 aqui que estava no segundo membro. Nós levamos ele para o primeiro membro. Pelo processo de operação inversa, ele trocou de sinal, né? Estava somando, passou subtraindo. Igual a 12t. Esse 12 está multiplicando t, a operação inversa de multiplicação é divisão, então ele vai para o primeiro membro dividindo o 180. 180 dividido para 12 é igual ao tempo, então o tempo vai dar o quê? Eu dividindo 180 por 12 dá exatamente 15. Então, são 15 segundos para que o ciclista atinja essa posição aqui de 184 metros, tá? Na letra D, a gente vai calcular aqui a variação, né, do espaço no momento 5 segundos e 40 segundos. Então, primeiro a gente vai ter que substituir aqui o 5 na função horária e verificar qual é a posição do ciclista, né, em 5 segundos. Então, olha, vai ficar posição 5 é igual a 4 mais 12 vezes 5. Posição 5 é igual a 4 mais 60. Posição 5 é igual a 64 metros. Aqui é em 40 segundos, então a gente vai substituir o t por 40, tá? Então, posição 40 é igual a 4 mais 12 vezes 40. Posição 40 é igual a 4 mais 480, que é o produto desta multiplicação. E posição 40 é igual a 484 metros, tá? Então, no tempo 40 segundos, o ciclista vai estar em 484 metros, nessa posição aqui. A distância percorrida entre os dois instantes, 5 segundos e 40 segundos, aí a gente vai calcular a variação aqui desse espaço, né, para a gente descobrir qual foi a distância percorrida aqui entre esses dois tempos, tá? Então, a variação de espaço é igual a posição final menos a posição inicial. Essas duas posições aqui, né, estamos considerando essa como final e esta como inicial. A variação de espaço é igual a 484 menos 64. Então, a variação no espaço aqui foi de 420 metros, tá? Vamos à letra E. Atribuindo os valores arbitrários a t na função s igual a 4 mais 12t, obtemos. Aqui a gente atribuiu, olha, os valores de 0 a 5 segundos, né, para o tempo. E esses valores aqui dependem diretamente dos valores que a gente atribuiu. A gente precisa utilizar a função horária para poder determinar esses valores aqui do espaço, certo? Então, vamos lá. Espaço é igual a 4 mais 12 vezes 0. 12 vezes 0 dá 0, mais 4, 4. Aqui, olha, 1 segundo, 1 vezes 12, 12, mais 4, 16. 2 vezes 12, 20, e 4 mais 4, 28. 3 vezes 12, 36, mais 4, 40. 4 vezes 12, 48, mais 4, 52. 5 vezes 12, 60, mais 4, 64. Então, nós temos aqui os valores correspondentes
a esses tempos aqui, obedecendo esta função horária, tá bom? Vamos ao gráfico. Olha, aqui nós temos o eixo das ordenadas, onde estão sendo representados os espaços em metros, e o eixo das abscissas, onde está sendo representado o tempo em segundos, tá? A gente vai agora identificar os pares ordenados aqui nesse gráfico, tá? Para a gente poder ver o que vai ser formado a partir desses pontinhos. Então, quando o tempo for 0, o espaço vai ser 4, né? Então, está aqui o 0 e o 4, tá? Isso aqui era para ter ficado um pouquinho mais para baixo, mas tudo bem. Então, aqui 0 e 4, para ordenado bem aqui, um pouquinho acima. Quando o tempo for 1, o espaço vai ser 16. Então, aqui o 1 a gente vai levar até a altura do 16 e colocar o pontinho aqui correspondente a esse par ordenado. Quando o tempo for 2, o espaço será 28. Então, pontinho aqui, ó, par ordenado, 2 e 28. Tempo 3, espaço 40. Tempo 4, espaço 52. E tempo 5, espaço 64. Observem que aqui ficaram os pontinhos correspondentes aos pares ordenados, né? Ligando esses pontinhos aqui, a gente tem o gráfico desta função, que é uma reta, tá? A função horária é uma função do primeiro grau, e esse gráfico da velocidade em função do tempo, todo o tempo será uma reta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que isso ajude vocês nas atividades aí, para que a gente possa ter bom êxito, tá bom? A gente vai produzir um outro vídeo para ver o restante da apostila e uma orientação na atividade. Vamos lá assistir o próximo vídeo também, tá ok? Até mais!